Que coisa, o Bolsonaro ele é tão contra o isolamento que quem acabou se isolando completamente foi o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro, eu já falo aqui faz alguns dias, ele é um presidente decorativo e ele é uma decoração de péssimo gosto. Aquela pior decoração que você pode ter na sua casa é uma decoração como esse presidente decorativo que o Brasil tem. Ele só atrapalha, é aquela decoração que não é bonita, é horrível, quem chega na sua casa acha horrível e que só atrapalha a passagem, atrapalha o fluxo, atrapalha tudo e deixa aquele climão, aquele clima ruim. Esse é o Bolsonaro como presidente do Brasil. O Bolsonaro agora foi isolado pelo próprio líder do governo no Senado, pelo próprio líder do governo no Congresso, pelo Sérgio Moro, pelo Paulo Guedes e o STF. A queda do Bolsonaro está muito próxima. A única coisa que salva a queda do Bolsonaro é se ele mesmo mudar 100% de posição não só quanto à crise na saúde, mas quanto a praticamente tudo o que ele vem fazendo. O Bolsonaro dificilmente se sustenta. Vamos falar disso aqui, mas antes, se você quer ver essa queda, se você quer ver o Bolsonaro se estrepar no chão, se inscreve no canal, curte o vídeo e deixa o seu comentário. Você acha que o Bolsonaro é só um presidente decorativo ou você acha que ele ainda manda alguma coisa no Brasil? Eu já vou responder aqui a pergunta com a minha opinião, mas se inscreve no canal, é 1 segundo e é de graça. Então vem com a gente, vamos fazer oposição ao desgoverno, vamos aqui tentar salvar vidas, porque quanto antes o Bolsonaro cair, ou quanto antes ele mudar 100% de posição, essa hipótese eu não acredito, mas quanto antes isso acontecer, ele cair, mais vidas serão salvas, porque a postura do Bolsonaro é uma postura genocida, uma postura assassina, que vai matar centenas de milhares de pessoas se continuar assim. Então vem com a gente, se inscreve no canal e curte o vídeo. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro isolado. Ontem o ministro Marco Aurélio de Mello do STF, ele enviou para a Procuradoria-Geral da República uma denúncia-crime contra o Bolsonaro pelas irresponsabilidades do Bolsonaro, atitudes irresponsáveis dele, como caminhar na rua, incentivar as pessoas a saírem na rua para trabalhar, declarações contra o isolamento total, fake news e tudo mais. Essa denúncia chegou ao STF, foi encaminhada por deputados do PT, chegou ao STF e geralmente o STF, acovardado como sempre, o STF iria arquivar isso. Só que o Marco Aurélio Mello não arquivou. O Marco Aurélio de Mello mandou para o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República. Então o Bolsonaro agora, o destino dele está nas mãos do Augusto Aras. Por quê? O Augusto Aras pode acatar, pode falar realmente o Bolsonaro está cometendo crimes aqui. E se ele acatar, vai para o Congresso Nacional. Sabia disso? Vai para o Congresso Nacional. Isso aconteceu com o governo Temer. Lembra que o Congresso votou várias vezes se o Temer deveria ser afastado ou não? Não era uma votação de impeachment, mas precisava de 2/3 para ele ser afastado. E o Temer, inclusive, gastou bilhões em emenda para comprar votos. Foi muito, mas muito dinheiro roubado. Inclusive, o Bolsonaro era deputado e recebeu 18 milhões em emendas naquela época. O Temer foi salvo pelo Congresso, mas o Bolsonaro seria salvo o Bolsonaro pelo Congresso com tudo que está acontecendo? Não sei. Se o Augusto Aras acatar isso, e o Augusto Aras ele não deu muito posicionamento sobre isso, mas se ele acatar, vai para o Congresso votar. O Congresso votando, aí volta para o STF e o STF vota em plenário na frente de todo o Brasil se afasta o presidente ou não. Ou seja, é com o Supremo e com tudo, é o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, serão todos dizendo, o Bolsonaro tem que ser interditado, ele tem que ser afastado, tira esse cara daqui. Se isso acontecer, a forma mais legítima possível de se afastar um presidente, porque você tem procurador, que é acusação, você tem o Congresso, 2/3 do Congresso, e aí não adianta falar, olha, o Bolsonaro teve 57 milhões de votos. É engraçado que quando a Dilma teve 57 milhões de votos, 56 milhões de votos, eles não quiseram respeitar. Desde o primeiro dia depois da eleição, quiseram dar um golpe na Dilma e acabaram dando o golpe. No caso do Bolsonaro, os bolsominions dizem, respeite o meu voto, agora eles querem o voto respeitado. Só que tem uma coisa, quando 2/3 do Congresso votam pelo afastamento de um presidente, isso também foi o caso da Dilma, por que se coloca para o impeachment ou para um afastamento, nesse caso, tem que ter 2/3 do Congresso? Porque estima-se que 66% dos deputados, eles tiveram mais ou menos juntos o número de votos que teve o presidente. Então é uma representatividade mais ou menos proporcional. Bolsonaro teve 57 milhões de votos, mas
342 deputados juntos também tiveram muitos milhões de votos, talvez não 57, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas essa foi a conta que foi feita quando essa regra foi feita, para que poucas pessoas com poucos votos não pudessem afastar um presidente, tem que ter muito voto, por isso são 2/3. Então, aquela de, respeite, eu votei no Bolsonaro, ele pode cometer o crime que ele quiser, como se ele entrar como presidente fosse um atestado assinado de que ele pode fazer o que ele bem entender, como se ele fosse um ditador ou um imperador do Brasil. Não é. E aí, o Congresso votando com a acusação, que é a Procuradoria-Geral, com o STF votando, a gente tem ali todas as esferas dizendo: afasta esse cara porque ele é maléfico para o país. Seria a maneira mais nítida possível e mais democrática possível de se afastar um presidente, com justiça, com Congresso Federal e com tudo. Só que o problemão do Bolsonaro não é nem isso, porque o Bolsonaro, ele quem indicou o Augusto Aras, e o Augusto Aras talvez não queira atrair o Bolsonaro, pelo menos não agora. O Aras não é retardado, ele não é igual esse gado bolsominion, ou igual o Bolsonaro, os filhos dele e os outros olavistas que acham que as pessoas têm que sair na rua para trabalhar e tudo mais. Não, ele não acha. Mas talvez ele não queira atrair o presidente agora, talvez ele segure isso para ver o que vai acontecer mais lá na frente, porque ele não sabe o que vai acontecer e ele tem que decidir. É uma decisão não só jurídica, mas muito política, porque se ele decidir acatar isso, vai para o Congresso. E aí começa o impeachment do Bolsonaro, entra na pauta completamente. Só que tem uma coisa, eu falei ontem que as lideranças de esquerda, aí foi a primeira vez que o Ciro se juntou ao PT depois da eleição, eles mais ou menos fizeram as pazes. Não tem como fazer as pazes porque tem muito ressentimento de um lado com o outro, mas se uniram contra um mal maior. E tem uma coisa que se deve entender. Num momento de crise, numa guerra, e nesse caso nós temos uma guerra na saúde, é uma guerra para evitar a morte de milhares de pessoas. Numa guerra, o inimigo do seu inimigo é seu amigo. Então é por isso que Haddad, Ciro, Flávio Dino, Boulos, todos eles se juntaram, mesmo sendo que o Ciro estava sendo odiado por boa parte da esquerda, porque ele é inimigo do Bolsonaro, então ele é nosso amigo. São aliados. Em guerras você tem aliados pontuais. Por exemplo, a Rússia comunista e os Estados Unidos, eles eram inimigos, mas eles se juntaram contra o Hitler. Então, nesse caso também, todas as forças podem se juntar com gente da direita, com Dória, com Rodrigo Maia, com quem quer que seja. São aliados pontuais numa guerra. Acabou a guerra, cada um para o seu lado, aí que cada um defende sua bandeira e se batam entre si. Mas, durante a guerra, são aliados pontuais. Então é por isso que o Ciro se juntou com o PT, com o PSOL, com o PCdoB, tinha PCO, PCB, vários partidos, várias lideranças de vários partidos assinaram essa carta ontem, pedindo a renúncia do Bolsonaro e vindo o Mourão. E não, eles não acham que o Mourão é excelente, não. Não. A diferença entre Mourão e Bolsonaro é uma só. E é uma diferença, coisa de guerra. Que é, o Bolsonaro é a favor da barbárie, de um posicionamento de que as pessoas têm que continuar trabalhando e que vai matar muita gente. O Mourão não. É só isso. Nessa carta ninguém dizia o Mourão é excelente, o Mourão vai nos ouvir, o Mourão será mais democrático que o Bolsonaro. Não. O posicionamento é só isso. Vamos salvar milhares de vidas, tirando o Bolsonaro. O vice dele não tem o mesmo posicionamento, que ele já falou, já desautorizou o Bolsonaro publicamente, já desautorizou o filho do Bolsonaro publicamente, é isso. Só que aí o que acontece? O Bolsonaro decidiu ontem atacar o Sérgio Moro, falou que o Sérgio Moro é egoísta, que só pensa em si mesmo, e o Sérgio Moro respondeu do jeito dele. O Sérgio Moro disse que está isolado. O Sérgio Moro, ele não falou, sou completamente a favor do isolamento e contra o Bolsonaro. Não, ele falou que está isolado. E o Sérgio Moro autorizou o uso da Força Nacional pelo Ministério da Saúde. Ou seja, o Sérgio Moro se posiciona no jogo, imagina um tabuleiro de xadrez, o Sérgio Moro era das pecinhas do lado do Bolsonaro, ele mudou de lado. Agora ele está do lado do Ministro da Saúde e de todo mundo que tem um pouquinho de cérebro no Brasil. Então, o Bolsonaro ele não pode demitir o Ministro da Saúde, que está contra ele, que está publicamente falando e discordando do Bolsonaro. Ele não pode, porque se ele demitir o Ministro da Saúde, acabou o governo dele, a gente sabe disso. O Bolsonaro também não pode demitir o Sérgio Moro, a gente sabe, faz muito tempo. Tanto é que em dezembro o Sérgio Moro peitou o Bolsonaro, eu falei isso aqui no vídeo de ontem. E o Sérgio Moro peitou o Bolsonaro de novo. Ele autorizou pelo Ministério da Saúde, veja bem, não é o governo federal não, é o Ministério da Saúde. Pode usar a Força Nacional. Inclusive no futuro, quando tiver isolamento total, a Força Nacional pode ir para impedir as pessoas de circularem na rua. Quero ver a Força Nacional tentar impedir o Bolsonaro de sair na rua, seria histórico. Mas o Sérgio Moro deixou a Guarda Nacional
à disposição do Ministério da Saúde. Ele se posicionou. O Paulo Guedes falou várias vezes e se posicionou a favor do isolamento. Ele falou, como economista, eu sou contra o isolamento, eu queria que as pessoas trabalhassem, mas como cidadão, as pessoas têm que se isolar e eu vou me isolar também. Pronto. Bolsonaro pode demitir o Paulo Guedes? A gente sabe desde o primeiro dia de governo que não. Então, o que mantém o Bolsonaro é a política neoliberal do Guedes. Então a gente tem o Paulo Guedes, que não é flor que se cheire, o Sérgio Moro, que é pior ainda, a gente tem o ministro da Saúde, que sempre foi um corrupto, mas são pessoas que têm um pouquinho de cérebro e que não querem a barbárie, não querem a morte de centenas de milhares de pessoas ou de milhões de pessoas. Eles estão se posicionando de um lado, e aí o Eduardo Gomes e o Bezerra, que são líderes do governo, veja bem, são escolhidos pelo presidente Bolsonaro. Eles têm, inclusive, assessores especiais, eles têm gabinete especial, que é a liderança do governo no Senado e no Congresso. Eu falei isso aqui antes, quando o Eduardo Bolsonaro estava brigando pela liderança do PSL, eu falei, é muito importante ser líder do governo, da oposição, da maioria, da minoria ou de um partido, que você ganha verba adicional, você ganha assessores adicionais, você ganha um gabinete adicional, você ganha muito mais poder. Então, o líder do governo no Senado e o líder do governo no Congresso assinaram uma carta ontem, segunda-feira, e a carta diz, não é uma carta pedindo a renúncia do Bolsonaro, mas é quase isso. A carta diz que as pessoas têm que ficar em casa, que eles defendem completamente o isolamento total da população e que eles estão do lado do ministro da Saúde. Pronto, acabou. O Bolsonaro não tem nem mais a bancada bolsonarista no Congresso. Até eles, exceto aqueles do gabinete do ódio, que são os filhos dele, Bia Kicis, Carla Zambelli, esse pessoal, essa corjinha aí bolsonarista, esses cães de guarda dele, que realmente parece cães, foram treinados para isso, não tem sério, são animais irracionais, foram treinados para defender o bolsonarismo, exceto esses poucos que não dá nem 30 deputados no total, de 512 não dá nem 30, exceto eles, estão todos, inclusive os governistas nomeados pelo próprio Bolsonaro com cargos no governo, estão contra o Bolsonaro. E aí, o que o Bolsonaro faz? Eu falei isso aqui há alguns dias. Quando um presidente não pode mais nomear ministro, o governo acabou. Quando um presidente não pode demitir ministro, o governo acabou. O governo Dilma acabou no dia em que Gilmar Mendes foi enganado pelo Sérgio Moro e não deixou a Dilma nomear o Lula como ministro. Quem disse isso não sou eu, Thiago. Quem diz isso foi o Michel Temer no Roda Viva, em que ele falou, ali concretizou o golpe. Ele chamou de golpe. Falou, ali foi o golpe. Porque quando o Lula não pôde virar ministro, é assim, acabou o governo Dilma, ela não consegue nomear um ministro. Acabou. O Bolsonaro não consegue demitir um ministro. E tem 3 que se posicionaram publicamente contra ele. É o da Saúde, o superministro da Segurança, Sérgio Moro, e o superministro da Economia, Paulo Guedes. Então, os 2 ministros mais importantes dele, de sempre, estão contra ele. E o ministro da Saúde, que é o ministro mais importante nesse momento de crise, mais até que os outros 2, está contra ele. Aí a gente tem todos os governadores do país contra o Bolsonaro. A gente tem a Liga dos Prefeitos, que são 800 prefeitos, que tem nas cidades deles 75% do PIB do Brasil, já se declararam contra o Bolsonaro. Aquela carta pedindo a renúncia do Bolsonaro, o Lula falou hoje numa entrevista ao UOL, que aquela carta seria assinada por todos os governadores do Brasil. Só que a carta vazou. Então, eles tiveram que só colocar algumas assinaturas dos governadores mais próximos, no caso só foi o Flávio Dino, e colocaram outras pessoas de esquerda que estavam próximas e colocaram a carta, porque senão ia vazar antes das assinaturas e ia ter como chavo político, ia sair burburinho na mídia, então eles tiveram que divulgar logo. Mas todos os governadores iam assinar. Imagina isso, todos os governadores pedindo a renúncia de um presidente. Então você tem governadores, prefeitos, os próprios governistas do Congresso, você tem STF, o STF já decidiu, o Bolsonaro não governa mais. Se o Bolsonaro tentar um decreto para proibir o isolamento, o STF já falou que derruba na mesma hora. Então, você tem todos os ministros do STF, todos, unanimidade no STF, você tem Procuradoria-Geral da República, você tem os governistas do Congresso, a oposição do Congresso, governadores, prefeitos, todos contra o mal maior que é o Bolsonaro. Ele está isolado. Ou o Bolsonaro dá uma guinada, como fez o Donald Trump, ou o Bolsonaro não dura muito. E se o Bolsonaro durar, ele só está lá com o cargo. Hoje, até os jornalistas deram as costas. Eu falei isso aqui ontem. Lembra que eu falei? A única coisa que o Bolsonaro pode fazer, ontem, a única coisa que o Bolsonaro ainda pode fazer é
que ele, como presidente, ele ainda indica alguns cargos, que são os cargos ali, a mamata do governo, e ele ainda pode falar aos jornalistas, porque o que ele fala como presidente, sendo porcaria ou não, acaba saindo na mídia. Só que hoje até os jornalistas deram as costas a ele. Até os jornalistas quiseram, ignora o que esse cara fala, porque não, o que ele escreve não se assina, ignora. Então nem isso mais o Bolsonaro tem. O que ele fala não se escreve, o que ele escreve não se assina. Acabou. O governo Bolsonaro acabou. A gente está vendo o fim do governo Bolsonaro. Os bolsominions, eles ainda estão naquela negação. Sempre tem uma negação quando alguma verdade que você não quer acreditar é exposta na sua cara. Eles ainda estão na fase de negação, eles ainda estão sendo manipulados. E ainda eu vi gente, até gente que eu conheço, falando no Instagram, não liga a TV, essa pessoa quer se informar como? Pelo WhatsApp, porque continuar sendo manipulada. Só que uma hora a verdade vem. E olha, a mídia está esfregando a verdade na cara da população todos os dias. O Bolsonaro, além disso tudo, tem todos os dias o Bom Dia Brasil, é o Jornal Hoje, é o Jornal Nacional, é o Jornal da Globo, esfregando a verdade na cara do povo. Esfregando que a coisa vai ficar muito feia, o Bolsonaro tem um posicionamento diferente do mundo inteiro, o mundo inteiro está virando para um lado e o Bolsonaro está indo na contramão. Então, isso esfregando na cara do povo, a popularidade do Bolsonaro agora, se sair uma pesquisa, ele com certeza baixou dos 30% habituais dele, ele baixou muito. E cada dia que passa ele baixa mais, cada dia que passa a gente vê um ou outro bolsominion caindo na real e falando, realmente a coisa vai ficar feia. E a mídia começou a plantar uma coisa na cabeça das pessoas. Se tiver crise econômica, a culpa é do Bolsonaro sim, porque é o Bolsonaro que não está distribuindo renda. Eu nunca vi a Globo falando tanto, 24 horas por dia, e não é só a Globo não, outros canais também, rádios também, falando 24 horas por dia que o governo tem que dar dinheiro para os mais pobres. Eu nunca vi a Globo defender os mais pobres. Pelo contrário, eles odeiam os mais pobres, tanto é que eles deram o golpe no PT, que era quem ajudava os mais pobres. Agora eles querem que o governo dê dinheiro para os mais pobres, porque é a única salvação para o Brasil. Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, vamos para cima deles, porque eles estão caindo. Mas vamos dar um empurrão final para que eles caiam e para que se estrepem no chão, porque o lugar de bandido é na cadeia, e eu espero que depois da queda deles, eles sejam todos presos e enjaulados, porque são bandidos, e eles estão com uma política que é muito, mas muito maléfica para o Brasil. É isso, se inscreve no canal e curte o vídeo. Falou!